Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Querido Pai, pedimos mais uma vez o teu favor e a tua graça para compartilhar da tua palavra, Senhor. Dá-nos condições de perceber o que está escrito, de entender, Senhor, o que o Senhor tem no seu coração para falarmos, para ministrarmos nesta noite. Dependemos totalmente do teu Espírito, do teu favor, do teu socorro no nosso meio. Abra nossos olhos, Senhor, e te daremos todo o reconhecimento, toda a glória, todo o louvor e toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de compartilhar, que já foi compartilhado nesta manhã, os irmãos que estavam participando do culto, acerca do tema erros e acertos. Digo, erros e acertos. Eu acredito que esse texto aqui nos ajuda muito a definir e a perceber sobre os nossos momentos de erros e os nossos momentos de acertos. Estou falando de erro, não estou falando necessariamente de pecado, porque nem todo erro é um pecado, mas todo pecado é um erro. Não sei se você entende dessa forma. Nem todo erro é necessariamente um pecado. Você pode se enganar acerca de algumas coisas. Você pode cometer alguns erros que não são necessariamente pecaminosos, mas são erros que você vai colher uma certa consequência. O pecado necessariamente é erro. Pode ser que você tenha tomado algumas decisões na sua vida e depois descobriu: olha, não foi a melhor decisão, foi um erro, não foi um pecado, foi um erro que eu cometi. Eu não deveria ter assinado esse documento, por exemplo, bem intencionado, talvez tudo tão claro dentro dos teus olhos, mas você cometeu alguns erros que foram ruins para você na sua caminhada, na sua jornada. Estou falando de erros, mas estou falando de acertos. Na verdade, o Senhor havia dito claramente para Abraão, e aí, se quisermos colocar o erro de Abraão como um pecado de Abraão, até podemos, porque ele de alguma forma desobedeceu a
Mas eu estou falando de erros em geral, que talvez não sejam necessariamente pecaminosos. Mas o Senhor quer trazer graça sobre o nosso coração e nos trazer determinados direcionamentos para a nossa vida. Quando olhamos para Ismael e quando olhamos para Isaac, dois filhos da mesma pessoa, Abraão, nós vemos em Ismael um erro e nós vemos em Isaac um acerto. Nós vemos em Ismael algo que ele fez que na verdade não foi aquilo que Deus programou para a sua vida. Deus havia dito a Abraão, de Sara virá o seu descendente, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Isaac vai nascer. Espera o seu filho prometido, porque ele virá de Sara, sua mulher, ou de Sarai, sua mulher. Mas em meio a uma precipitação, em meio a uma situação em que Abraão se sentiu pressionado pela mulher, o tempo se passava e o filho não chegava, e ele espera e nada chegar. Então, aos seus 86 anos, ele toma uma decisão. Um ano antes, 85 anos, porque com 86 anos veio o menino, Ismael nasce. Mas Ismael é um erro. Não foi aquilo que Deus havia programado para Abraão. Passa mais um tempo, e então, no seu devido tempo, depois de 14 anos dessa experiência, vem o filho prometido, vem Isaac. Isaac é um acerto. E é tão interessante poder perceber o nome dos dois. Ismael significa Deus ouvirá, mas Isaac significa riso. Está muito claro na relação dos dois filhos, de que um representa o erro e o outro representa o acerto. O que representa o acerto se chama riso, porque quando nós acertamos, o riso é natural. Quando nós esperamos, quando as coisas de Deus acontecem da forma certa, no tempo certo, da maneira correta, todas as coisas se encaminham para que tudo flua bem. O coração do Pai se alegra, o nosso coração se alegra, porque tudo está em harmonia com a perfeita, com a santa e com a justa vontade de Deus. E eu acredito que você já acertou muito na sua vida, principalmente quando você conheceu ao Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que quando você conheceu a Jesus e esperou em Deus, e orou, e clamou, e Deus se moveu na tua vida, muitos Isaques foram gerados. Eu tenho a alegria de poder ver muitos Isaques, muitos acertos, fruto do tempo certo, da forma certa de Deus agir em nossas vidas. E eu acredito que você também já gerou muitos Isaques. Quantos aqui geraram muitos Isaques? Que trouxeram riso a você? Amém? Acertos. Mas talvez agora eu vou falar uma coisa e apenas duas pessoas vão levantar a mão. Quem aqui já cometeu erros na vida? Levanta a mão. Tudo isso? Pensei que iam ser só 2 ou 3. Quanto Ismael, porventura já não temos gerado? Quanto Ismael? E nós temos uma tendência de achar que somente quando nós acertamos é que veremos o mover de Deus. Somente quando geramos Isaac é que as coisas vão acontecer na nossa vida. Achamos que Deus não terá nenhum comprometimento com relação ao Ismael que nós geramos na nossa jornada, na nossa caminhada. E nesse momento que nós começamos a olhar para esse capítulo e ver que apesar de Abraão depois ter acertado, mas para Ismael, Deus o chamou de Ismael com um propósito. No versículo 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Diga Ismael, o Deus que ouve, o Deus que ouvirá, porque o Senhor nos acode na nossa aflição. E queridos, a diferença da aflição para o riso, porque o riso é quando a gente acerta, quando
guerra. Mas Deus te acudiu na tua aflição. Ismael veio no tempo errado, veio da forma errada, não foi projetado por Deus, não foi esperado por Deus, não foi programado por Deus na tua vida, mas eu carimbo este menino com uma identidade de que Deus o ouvirá. Por quê, queridos? Porque na medida em que ele é gerado num contexto de erro, se eu não der essa identidade de que Deus ouvirá, o diabo o destruirá na primeira esquina. No primeiro levante, ele será destruído. Os inimigos se levantarão contra ele. E se ele não tem a identidade de que Deus ouvirá, porque Deus te acudiu no dia da aflição, então este menino está definitivamente fadado ao fracasso. Estão entendendo, queridos? A identidade, o nome, Deus te ouvirá, é justamente uma porta de misericórdia, é um canal de graça, para que, apesar do erro cometido, apesar de tudo o que aconteceu, para que este menino viesse, talvez fruto da vontade do homem, fruto da vontade da carne, não de Deus, porém, ele é filho de Abraão, e Abraão está em aliança com Deus, então eu o batizo, eu chamo como Ismael, porque eu te ouvi no dia da tua aflição. Então, este nome Deus te ouvirá. Quando o inimigo se levantar contra ele, o nome dele prevalecerá. Deus vai te ouvir. Quando você estiver perdido no deserto, como aconteceu com este menino, com sede, quase morrendo, por causa do nome, Deus te ouvirá. A água vai aparecer, você vai ver o poço, você vai ver a saída, você vai ver a porta, você vai perceber o direcionamento. Por quê, queridos? Porque se você fosse riso, você não precisa de algo especial. Mas porque você vem da aflição, porque você vem do erro, porque você vem de um tropeço, porque você vem de um deslize, então você vai precisar ser ouvido por Deus. Eu não sei se todos estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite. Apenas eu quero dizer, queridos, que quando nós estamos em aliança com o Senhor, não vamos gerar Ismael de propósito, porque é sempre melhor gerar o riso. É sempre melhor gerar o Isaac no tempo de Deus, na forma de Deus, nos princípios de Deus. É sempre melhor. Mas a